E se a entrevista mais poderosa da sua vida não começasse com um "Quem é você profissionalmente?", mas com um silêncio confortável, um olhar atento e a sensação estranha de que alguém acabou de entrar na sua sala emocional sem pedir licença a menos, e curiosamente, você deixou, porque quando o signo de Câncer segura um microfone, aquilo não é entrevista, é ritual lunar disfarçado de conversa. O tipo de encontro em que a pergunta não empurra, ela acolhe, e antes que você perceba, tá falando de coisas que nem o terapeuta sabia formular direito. Câncer não entrevista pessoas, ele entrevista histórias internas, memórias escondidas, emoções que estavam arquivadas desde a infância com etiqueta de não mexer. Existe um motivo simbólico e observacional para isso. Câncer é regido pela Lua, e a Lua não ilumina tudo de uma vez. Ela trabalha em fases, ciclos, marés emocionais, enquanto o Sol revela, a Lua relembra. Enquanto Marte pergunta o que você fez, a Lua cochicha como você se sentiu quando fez. Num podcast canceriano, o tempo não é linear, é circular. A conversa começa no presente, escorrega para o passado, passa pela ancestralidade, visita a avó, o cheiro da casa antiga, o quarto da infância, e quando volta, algo mudou. Não no currículo, mas na alma. Astronomicamente falando, a Lua é o satélite que regula ritmos biológicos, sono, líquidos, ciclos internos. Astrologicamente, ela governa o inconsciente, o apego e a necessidade de pertencimento. Psicologicamente, estamos falando do arquétipo da grande mãe. Aquela energia que nutre, protege e às vezes sufoca de tanto cuidado. E sim, isso aparece na entrevista. O entrevistador de Câncer escuta com o corpo inteiro. Ele percebe microexpressões, pausas longas demais, risadas que vieram cedo demais. Enquanto Mercúrio quer respostas rápidas e Gêmeos quer mudar de assunto, Câncer sustenta o silêncio, como quem diz, eu fico aqui com você. E isso desarma qualquer personagem. Não existe pitch pessoal que sobreviva a uma Lua bem posicionada tocando a casa 4 do mapa simbólico do comportamento humano. A conversa vira espelhamento. O convidado começa falando do trabalho e termina entendendo padrões emocionais que se repetem desde o retorno lunar após retorno lunar. Porque Câncer sabe, ciclos não se quebram na força, se transformam na consciência. O conceito central dessa entrevista é simples e profundo ao mesmo tempo. Pertencimento gera verdade. Quando alguém se sente seguro, o discurso muda, a voz desacelera, o corpo relaxa. Não é misticismo raso, é observação prática. Estudos de comportamento mostram que ambientes emocionalmente seguros aumentam a autenticidade das respostas. A astrologia apenas simboliza isso com elegância. A Lua, quando bem aspectada, permite expressão emocional sem medo de rejeição. E o podcast de Câncer cria exatamente esse alinhamento invisível, uma conjunção entre escuta, empatia e timing emocional. O resultado não é viral fácil, é impacto duradouro. É aquele episódio que alguém escuta de madrugada e pensa, não era sobre o convidado, era sobre mim. Histórias não faltam. Na mitologia, Câncer está ligado ao caranguejo que surge discretamente no mito de Hércules. Não pela força, mas pela persistência. Ele não vence o herói, mas deixa marca. Assim é a entrevista canceriana. Não confronta, mas atravessa. Já se observou em relatos contemporâneos que conversas conduzidas com abordagem emocional profunda geram maior identificação e retenção de mensagem. Pessoas não lembram exatamente o que foi dito, mas lembram como se sentiram ouvindo. Esse é o poder da Lua atuando sobre a psique coletiva. Enquanto alguns podcasts querem convencer, Câncer quer acolher. Enquanto uns querem audiência, Câncer cria vínculo. E aqui acontece a virada. Porque quando alguém percebe que não precisa performar o tempo todo, algo se reorganiza internamente, a carapaça cai, a defesa relaxa. E surge a escolha: continuar repetindo padrões emocionais automáticos ou assumir responsabilidade pelo próprio sentir. Essa é a grande descoberta. Emoção não é fraqueza, é bússola. Sensibilidade não atrasa a vida, direciona. E quando você entende isso, muda a forma como se comunica, trabalha, se relaciona e até escolhe onde coloca sua energia. Câncer ensina que maturidade emocional não é endurecer, é aprender quando abrir e quando proteger. Na prática, isso se traduz em passos simples. Primeiro, escute mais do que prepara a resposta. Segundo, observe suas reações emocionais como dados, não como defeitos. Terceiro, respeite seus ciclos menos. Nem todo dia é dia de exposição solar, alguns são claramente lunares. Quarto, crie ambientes seguros, nem que seja dentro de você. Quinto,
Perceba onde você busca pertencimento e onde apenas se adapta por medo de rejeição. Esses movimentos parecem pequenos, mas alteram completamente o mapa interno. E agora, um fechamento precisa ser à altura. Se um podcast de câncer estivesse acontecendo neste exato momento, a última pergunta não seria um pedido de curtida. Seria um convite silencioso. Onde você se sente em casa emocionalmente? Por quê? Quando pessoas se encontram nesse nível, algo maior se forma, uma egrégora viva, sensível, em transformação constante. Aqui não é audiência, é família simbólica. Compartilhe suas experiências, escreva, fale, se reconheça no outro. Crescer junto não é tendência, é necessidade humana básica. E talvez, só talvez, a entrevista mais importante da sua vida comece quando alguém te escuta de verdade, inclusive você.